vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Família, Urgências e Turbulências, do Mário Sérgio Cortella. Então eu vou ler uma poesia com rapadura do Braulio Bessa para dar a abertura. Chuva de honestidade. Se essa tal chuva de honestidade despencasse nos termos engomados, e se os homens que vivem engravatados se banhassem nas águas da verdade, a sujeira no ralo da maldade, escorrendo para longe da nação, eu garanto que cada cidadão pagaria feliz cada imposto. Quem é rico com o suor de outro rosto é um pobre de dinheiro e coração. Eu pergunto aos homens do poder, para que tanta ganância e cobiça? Para que tanto dinheiro na Suíça, se aqui falta até o que comer? Nosso povo vai ter que se mexer para findar essa tal corrupção, exigindo justiça e retidão. Só assim findaria esse desgosto. Quem é rico com o suor de outro rosto é um pobre de dinheiro e coração. Bueno, energias benéficas. Que belo poema, né, Luanda? Na tarde de hoje, a gente começar com esse poeta aí, que é o Braulio. São belas poesias desse livro, e a gente indica também Chuva de Honestidade. Mas não é só na política que a gente está percebendo essa chuva de honestidade, né? Precisamos começar nas famílias, começa nos lares. Então, na tarde de hoje, a gente vai trazer o livro de Mário Sérgio Cortella, Família, Urgências e Turbulências. Olha que título, né? Simples, mas com impacto bem grande. Família, Urgências e Turbulências. A gente vai ser breve no vídeo, né, para despertar aquela curiosidade em nossos amigos e amigas adquirirem o livro e fazerem essa bela leitura que fala da família. Então o livro traz para nós, que diz respeito à família, urgências e turbulências. Tem a apresentação do livro que fala urgências e turbulências. O capítulo 1 traz angústias da criação turbulenta. O capítulo 2, cuidar da cidade turbulenta. O capítulo 3, comércio de afetos turbulentos. 4, turbulência na autoestima. Ocupações e desocupações turbulentas. O 5, o 6, a turbulência do tudo já, agora, ao mesmo tempo, junto. 7, turbulência das razões e dos senões. O 8, condutas turbulentas, espaços perigosos. O 9, tudo tem limite, enfrentar a turbulência. O 10, bullying e castigo, turbulência e consequência. 11, tá em casa, tá segura? E as turbulências digitais, adolescência turbulenta e aborrecência. 13º, sensatez, orientar a turbulência e orientação sexual. 14º, sexo seguro em meio à turbulência do desejo. O 15º, turbulências da culpa, mas formar não é moldar. E o 16º, e a turbulenta escolha da escola. Então traz esses vários capítulos aqui, muito bons. A gente indica para todos os públicos, né? Principalmente os pais, mães, os responsáveis pelas nossas crianças, pelos lares. Pode ser um pai e mãe, uma mãe e pai, pode ser o avô, a avó, um tio, uma tia. Então a gente indica para todos, e uma ótima leitura. Urgências e turbulências. Nós temos hoje urgências e turbulências na questão da família. Em algumas dessas urgências não podem ser adiadas. Precisamos nos lembrar de que em muitas situações é melhor agir cedo antes que seja tarde. Não podemos mais tardar em tomar alguns cuidados no âmbito da família. Cuidados esses referentes à responsabilidade do mundo adulto com aqueles que devemos cuidar, e cuidados também com nós mesmos, para que nos preparamos para essa missão. O que eu posso fazer? Eles são assim? A vida é assim? Ou devo ouvir expressões nostálgicas de lamentação? No meu tempo. Eles não são mais os mesmos. Reforço a ideia, já tratada por mim em outras ocasiões, de que a nossa tarefa não é fazer autópsia
mas fazer a biópsia. A autópsia é o procedimento em que se constata a causa mortis. Nós precisamos adotar o princípio da biópsia, em que se pega uma estrutura viva, se identifica o problema e se ajuda a corrigi-lo, para que a vida seja preservada. A finalidade desse livro é que sejamos capazes de dar a volta por cima e chegar a um lugar no qual tenhamos gosto e satisfação pelo trajeto percorrido. Então, Cortella fala numa entrevista dele uma frase muito expressiva, que diz muitas coisas para nós avaliarmos com relação às nossas atitudes, dos nossos lares e o que vamos deixar para este mundo. O mundo que nós vamos deixar para nossos filhos vai depender muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Que bela frase, né? Não é do Cortella, essa frase é de outro autor que ele não passou o nome, mas é uma frase bem significativa, né? Muito boa. Isso significa que você e eu temos uma responsabilidade e uma relação às novas gerações. Não é só a nossa, especialmente nossa. A família tem urgências e turbulências. O livro lida com algumas questões que nós temos que nos preparar, fazer refletir, enfrentar e, acima de qualquer coisa, com paciência, coragem e humildade, lidar com elas e ter o dever cumprido, mas com alegria de fazer aquilo que o amor sincero e responsável exige de nossa parte. Bem como temas de orientação sexual, escolha da escola, uso do mundo digital, estar em casa ou sair para a rua, capacidade de obediência, disciplina, necessidade de nos organizarmos com a nova geração, que com nós aprende e muitas vezes nos ensina, mas que precisa ser cuidado. Ele traz uma conclusão também bem resumida. Conclusão: tempo de serenar, jornada gratificante, dever cumprido e a obra amorosa. Uma das sensações mais gostosas da vida é perceber que você não desiste daquilo que precisa ser cuidado. A relação afetiva, a relação de formação, a relação de carinho e, na essência, uma relação de amorosidade. Por isso, a sensação em relação àqueles que ajudei a formar é de admiração. Quando você contempla o resultado do seu esforço, da sua inteligência, do seu afeto e sorri. No entanto, a amorosidade sem dedicação, sem competência, é mera boa intenção. Nesse sentido, a alegria que resulta da possibilidade de ajudar a formar outras vidas, em grande medida vem, em primeiro, de não ter deixado de fazer o que deveria ter sido feito, e o segundo, por tê-lo feito com sucesso. Portanto, essa admiração permite a contemplação da obra. Então, a gente indica esse livro, é excelente. Família, urgências e turbulências. Eu vou ler aqui uma parte aqui do livro que eu achei bastante interessante, que diz a formação da família de tempos atrás, dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa e a dos nossos filhos. A lógica era que a criança obedeça ou fica de castigo ou apanha. Meus pais viveram isso sem tanto peso. As atividades paternal e maternal eram muito afeitas à ideia de cuidar com disciplina. Já a minha geração deu vez à formação dos filhos com mais direito à liberdade. A criança e o jovem podiam emitir opinião. Ela retirou da palavra infantil o sentido original que tem infante em latim e aquele que não pode falar, e portanto diminuiu a infantilização da infância e abriu espaço para que o filho e a filha tivessem alguma voz, mas não toda a voz. Na geração dos meus avós era nenhuma voz, nas dos meus pais talvez alguma voz, e na minha geração criou seus filhos sim, eles têm direito a alguma voz. A atual geração de pais dá a eles toda a voz. Quando falo em voz, não estou falando de liberdade de expressão, mas de poder de decisão e possibilidade de escolha autônoma, às vezes até soberana. Então, olha que interessante essa passagem aqui do livro Família, Urgências e Turbulências,
é que na verdade é o que a gente vive hoje, né? Nossas urgências, nossas turbulências que nós temos na nossa família. E cabe a nós buscar soluções para que consigamos, mais pelo exemplo, solucionar essas turbulências e com urgência. Porque o que a gente vê nos dias atuais, como o Cortella falou, tempos dos pais dos meus pais, era nenhuma voz, tempo dos meus pais, também segue essa frase interessante, né? Alguma voz, nenhuma voz e toda voz. Olha que impacto interessante do livro, que faz a gente refletir e voltar lá tempos atrás e fazer essa comparação e o que for de bom lá de atrás, colocarmos em prática nos dias atuais e buscarmos soluções, como o poema que foi lido antes pela Luanda, Chuva de Honestidade, é o que a gente está precisando nos dias de hoje, né? E tudo começa na família. Nós temos que procurar selecionar esses problemas, não deixar que se agravem. Tudo tem um porquê e para quê. Então basta nós buscarmos soluções, buscarmos pesquisar livros bons que falam sobre a família, cuidado com nossos filhos, buscar de um amigo, de uma amiga, ideias para melhorarmos, tratarmos essas questões dentro da família, um psicólogo, pessoas que tenham, né, a base teórica e prática com relação a esses temas. Então desejamos a todos uma ótima tarde, paz e muita luz.